Irmãos, abra a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando o maior servo, baseado em João capítulo 13. João capítulo 13. Uma coisa que a gente faz de tempo em tempo aqui na igreja, né? 4 vezes, 3 vezes, às vezes um pouco mais, né? Dependendo do ano, dependendo do período, que é a Santa Ceia, e que durante a Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós vamos entrar nesse assunto conhecido, tentar trazer para nós algum conteúdo para nós, né? Porque sempre a gente pode olhar, né, e conhecer algo novo, né? Tem textos da Bíblia, eu considero a Bíblia, assim, os capítulos da Bíblia como se fossem jardins. Às vezes a gente entra no jardim e às vezes a gente entra pela primeira vez, a gente começa a admirar as flores, aquele canteiro, aquela flor, né? E que a gente não conhece, a gente começa a admirar, né? Mas muitas vezes a gente entra em jardim conhecido, né? Mas é interessante, muito, muito interessante mesmo, nos textos da Bíblia. Mesmo um canteiro conhecido, você vai entrar e você vai descobrir uma flor nova. E se você prestar atenção naquilo que nós vamos falar, e no texto da Bíblia Sagrada, principalmente na palavra de Deus, você vai descobrir uma florzinha nova que você vai guardar no seu coração. Vamos lá então, João capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Hoje nós vamos falar sobre o maior servo. É interessante que Jesus é o alvo da nossa vida. E quanto mais parecidos com Jesus, mais humildes nós somos. Semana passada nós estamos falando no capítulo 12 sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que bênção, a entrada triunfal de Jesus. Entrou gente cantando, e gente colocando roupa no caminho, Jesus entrando e cantando bendito que vem em nome do Senhor. Hoje, esse mesmo Jesus que foi aclamado rei, agora ele está na véspera, na noite anterior da sua crucificação. E eles chegaram lá naquele lugar, e certamente Jesus falou para os discípulos, né? Chega lá para o homem que vocês encontrar e fala assim, que o mestre está precisando realmente daquele espaço mobiliado, que ele está preparado para participar da Páscoa. E encontraram, e Jesus chega lá naquele lugar, os discípulos encontram. Eu, assim, suponho, mais ou menos de 12 a 15 horas antes da crucificação. Jesus vai ser crucificado 9 horas da manhã no outro dia. 12 horas antes daria 9 horas da noite. Mas esse momento do lava-pés deu-se após a comemoração da Páscoa. Jesus primeiro participa da Páscoa com os seus discípulos. Ele lava os pés, depois no final do capítulo 13 ele ministra a ceia. Então é essa a sequência. Então aqui eles estão participando, eles já terminaram de participar do Cordeiro Pascal, das ervas amargas, e todo aquele momento que claramente falava do sacrifício dele. E de repente, Jesus tira as suas vestes superiores, a sua túnica, e certamente naquele lugar havia uma toalha, quem sabe pendurada. Nenhum servo naquele dia, porque não era numa casa, era num cenáculo, possivelmente deveria ter, né, ali se fosse numa casa, normalmente o servo lavava os pés dos outros. Como ali não havia, o homem, o dono daquele cenáculo ali, preparou o ambiente, e havia toalha, e havia bacia, e havia água. O período da Páscoa que eles estavam aqui fazendo é a primavera, um
Período como nós hoje, só que no hemisfério norte, é o contrário. Vai ser lá para o final de março, começo de abril. Primeira quinzena de abril, normalmente é o período marcado, que normalmente é a Páscoa. Então, no hemisfério norte, é nesse período da primavera. E Israel é muito quente, já na primavera. O verão então nem se fala, mas na primavera é muito quente. E como é gostoso, quando você está com muito calor, lavar pelo menos os pés. Não é verdade? Gostoso mesmo é que não, como a gente tem abundância de água, normalmente a gente toma um banho quando está com muito calor, né? Por completo. Mas tem muitos lugares, e mesmo nas casas mais antigas, eu fui criado num sítio, até uns 10, 11 anos, a gente morava no sítio. Então a gente voltava da roça lá por 3, 4 horas da tarde, às vezes um pouquinho mais, né? E normalmente havia um rio perto de casa, a gente tomava banho no rio. Não tinha chuveiro como nós temos hoje, né? E aí, antes de dormir, sempre a mãe falava, lava os pés pelo menos antes de dormir. Nós tínhamos tomado banho, mas lavava os pés. Era comum, numa vida do sítio, lavar os pés antes de dormir. E como era gostoso, eu lembro disso com saudade. Mas naquele momento, após a participação da Páscoa, Jesus pega, tira a sua túnica, se cinge de uma toalha, deita água numa bacia, e Jesus vai se ajoelhar pela antepenúltima vez daqui na terra, os seus joelhos vai dobrar. A antepenúltima vez foi o lava-pés. A penúltima vez que os joelhos dele vai se dobrar, vai ser no Getsemane, quando ele sair aqui da ceia. Capítulo 14, semana que vem com o presbítero Daniel. Vocês vão refletir. A penúltima vai ser no Getsemane, ele vai transpirar gotas de sangue. E a última vez vai ser quando ele está com a cruz, e ele não suporta o peso, porque ele passou a noite sem dormir. Ele tinha sido chicoteado, possivelmente a trave superior da cruz. Ele não aguenta. E ele cai. Vai ser a última vez que ele vai dobrar os joelhos. O Simão Pedro fica de longe, mas a obra estava a terminar e Deus procura outro Simão. Naquele mesmo momento entra em cena o Cirineu. Sabe por quê? Quando falta um Simão, falha, Deus escolhe outro. Para o ano que vem, se você não quiser fazer a obra do Senhor, não fique muito preocupado que Deus vai escolher outro. A obra do Senhor precisa ser feita. Deus vai levantar um outro Simão. Deus vai levantar um outro. Deus vai levantar um outro. Se o Eliel não quiser trabalhar o ano que vem, Deus vai escolher um outro Eliel, mas a obra não vai parar. Se o Du, que cantou hoje, que falou da reforma protestante, não quiser cantar, não se preocupe, Deus vai escolher um outro Eduardo para cantar aqui na igreja. Mas vai ter alguém cantando aqui. Se o Léo não quiser tocar o piano como ele tocou hoje, fique tranquilo. Deus vai levantar um outro Léo que vai tocar aqui, mas a obra não vai parar. O Simão Pedro ficou de longe, mas Deus escolheu um outro Simão e a cruz foi carregada. Mas vamos voltar aqui para o cenáculo. Quando Jesus tira as vestes e Jesus deita água numa bacia. Na antepenúltima vez que ele se dobra. Eu não sei se você gosta de viajar com os textos, assim, ficar imaginando.
Eu gosto. Eu leio a Bíblia viajando. E se tivesse acontecendo isso? Na minha mente, quando eu leio um episódio, uma guerra, qualquer outra coisa, eu fico imaginando a cena. Quando eu leio um salmo, eu leio o que está escrito e fico imaginando a razão do salmista colocar aquelas palavras naquele salmo. Qual que era o emocional dele, né? E aqui no Lava Pés, sabe o que eu viajo? Eu fico imaginando. A gente sabe o nome de poucos anjos, né? Mas tem milhares e milhões de anjos, né? Mas a gente sabe o nome de Miguel, de Gabriel, de outros, né? A gente sabe o nome de Serafim, Querubim. Eu fico imaginando um grande general do exército, quando vê Jesus com o joelho dobrado, lavando os pés dos discípulos, um olhando para o outro e fala assim: o nosso general está de joelho dobrado. Não acredito, Miguel. Ô Gabriel, você está vendo? E certamente quem sabe um anjo pergunta para o outro assim: mas aquelas mãos não desenhou as estrelas? Aquelas mãos não desenhou as galáxias? Agora, aquelas mãos, Jesus deve ter ajoelhado, chegou no pé, não sei qual deles que foi o primeiro, mas vamos imaginar que fosse Filipe, tá? Pode ser que não seja, pode ser que tenha sido Bartolomeu, pode ter sido Tiago, eu não sei qual deles. Ele pegou o pé e soltou a sandália, e pegou aquele pé carinhosamente, colocou dentro da bacia, e jogou água em cima do pé daquele discípulo, ali ajoelhado, e depois ele pega aquele pé, e pega a toalha, e enxuga o pé daquele e Pedro começa a dar um abafamento no Pedro, que o Pedro é sanguíneo, o Pedro não deixa para depois, e ele fala: mas de mim, será que ele vai chegar perto de mim? E não é que Jesus chegou perto dele, mas antes aí, deixa eu viajar, né? Você imagine os anjos. O irmão Edgar comentou na nossa lição bíblica a entrada triunfal de Jesus no Salmo 24. Abri, ó portas, as vossas entradas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, né? Agora, o Rei da Glória, o pintor de todas as cores do universo, o desenhista de todos os pássaros, o projetista de todos os peixes, agora está lavando os pés dos discípulos, lavando um por um, lavando os pés dos discípulos. Deixa eu falar uma coisa que eu gostaria de ter encontrado e nesse capítulo não encontrei. Eu queria ter encontrado um versículo que dissesse assim: mas Jesus, quando chegou perto dos pés de Judas, ele não lavou os pés do Judas. Eu queria ter encontrado. Eu queria ter encontrado e eu procurei em algumas versões lá que eu tenho. Não encontrei nem na Bíblia de Jerusalém, nem na Nova Linguagem de hoje, nem na corrigida, nem na atualizada.
Nem nas paráfrases, aqueles textos que as pessoas viajam, nem na Bíblia viva, nem na Bíblia mensagem. Todas elas, Jesus lavou os pés do Judas. Olha que interessante. Você lavaria o pé de alguém se soubesse que ele vai te trair, que você para ele não passa de um objeto, porque foi isso que Judas fez com Jesus. Trocou ele por 30 moedas de prata, negociou. Tem gente que vende Jesus hoje por menos. É pior que Judas. Mas o Judas vai trair ele, faz parte dos 12. E Jesus trata ele, lava os pés dele, trata ele como convidado de honra durante a ceia, ele molha o pão na vasilha de vinho e coloca na boca do Judas. Era a pessoa mais especial. Como hoje, quando a gente canta parabéns para você, e aí o aniversariante pega o pedaço de bolo, o meu primeiro pedaço vai para a mãe, vai para o pai, vai para o amigo, para o namorado, para a noiva, para o filho, alguma coisa assim. Jesus trata ele, coloca na boca do Judas. Judas vai dar um beijo nele na hora que vai entregar ele, que você está de noite, vocês não sabem onde está, eu sei onde ele está. Jesus é plenamente previsível. Vocês podem não conhecer ele, mas eu sei bem ele, eu conheço ele. Eu vou dar um beijo nele, você pega ele, prende ele. Mas vamos voltar na cena do lava-pés. Ele está lavando os pés dos discípulos. De todos. Ele está incluindo todos. É interessante que João, o filho do trovão, segundo maior escritor do Novo Testamento. Quem mais escreveu no Novo Testamento foi Paulo, 13 cartas. Depois vem João. João escreve o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. O terceiro maior escritor é Lucas. Ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. Mas vamos aqui. O segundo maior escritor do Novo Testamento, ele quando escreve nas suas cartas, ele pontua uma coisa chamada amor. Ele consegue captar isso em Jesus. Nenhum dos sinóticos coloca o lava-pés, João coloca. Mas é interessante que ele consegue pontuar assim, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ele sabe tudo, ele sabe a hora. Não tem nada fora do controle. Ele é soberano do tempo, o relógio perfeito. Ele sabe todas as coisas. Mas diz assim, sabendo Jesus que é hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, no final do versículo 1 fala assim, amou-os até o fim. Ele não desistiu de amar. Ele os amou até ao fim. Um amor que não desiste. Um amor que não abandona. Um amor que não vira as costas. Este é o ambiente do lava-pés, amor até o fim. E tudo que a gente faz na casa do Senhor, se não for por amor, não faça, por favor, não faça. Se você não ama, não faz. Se você não gosta, não faz. Mas se você fizer, faça por amor. Pode ser a coisa mais simples que você quiser fazer aqui na casa do Senhor, mas se você fizer, faça porque você ama. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariote, que traísse Jesus, sabendo, né? Porque o texto diz assim,
Jesus está consciente da sua missão, sabendo que era chegada a sua hora, consciente da sua responsabilidade. Verso 3, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha só, consciente de tudo, sabendo que o Pai tinha confiado e ele não iria voltar atrás, iria cumprir. Na verdade, eu volto a dizer aquilo que nós comentamos na escola bíblica, ele não apenas cumpriu, ele mais do que cumpriu. Em Jesus, graça, amor, bondade e perdão, não está só na forma perfeita, está na forma mais do que perfeita. Essas coisas está derramando, está extravasando. É assim que Jesus faz o lava-pés, derramando graça, amor e bondade. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Despojou da sua túnica. Nós também, para lavar os pés, nós também às vezes temos que tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar a nossa superioridade. Eu gosto muito do lava-pés durante a Santa Ceia, porque desaparece o pastor, que desaparece o título de presbítero, a gente fica servo, né, uns dos outros. E aí Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, a enxugar com a toalha que estava cingido. Jesus começa a lavar os pés e fazer o serviço daquele servo mais humilde. Em todas as profissões tem aquele inferior. Os servos mais capacitados estavam na cozinha certamente, preparava as coisas nas casas. Os mais fortes, trabalho externo, na lavoura, ou cortando lenha. E aquela pessoa mais humilde, menos capacitada, ele ficava para lavar os pés das visitas. E Jesus faz isso. Eu queria dizer para você que se isso não é atropelante, se isso não é maravilhosamente, se isso não é algo rico, algo que nós não podemos abrir mão jamais. Mas ele vai se aproximar do Simão Pedro, aquele sanguíneo, aquele que está ali desesperado. Ele fala assim, quando se vê aproximou de Simão Pedro, perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Aí Jesus fala para ele no verso 7, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Os discípulos às vezes no momento não entenderam, vai entender depois. Tem certas coisas que acontecem na minha e na sua vida, que no momento a gente não entende. Mas depois a gente entende como que Deus é perfeito, como que Deus governa todas as coisas. Às vezes é a casa que a gente mora, os vizinhos que a gente conhece. De repente a gente acorda assim, dá um estralo, fala assim, agora eu entendi. Porque essa pessoa é meu vizinho, porque se tornou meu parente, porque aconteceu tudo isso. Porque Deus governa todas as coisas, e muitas vezes a gente vai ficar sabendo as coisas, é só no tempo certo, não é nada fora do tempo, mas no tempo certo. Então Pedro disse, o Senhor nunca me lavará os pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Versículo 9, então Pedro pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro é o cara dos extremos. Primeiro, nunca. Aí Jesus falou, se eu não lavar, não tem parte comigo. Opa, acordou. Se é para ter parte contigo, Senhor, lava as mãos, lava a cabeça, me dá um banho, Senhor. Aí Jesus falou, calma Pedro, não é desse jeito. Pedro está assim, está sempre para a direita, daqui a pouco vai para a esquerda, depois vai para a direita. Às vezes nós somos assim, né, irmãos? Nós somos dos extremos. Uma hora a gente está firme na igreja, eu estou desanimado, não sei o que vai acontecer comigo, estou muito fraco. Aí, Jesus faz mais que a obrigação, naquele momento, né? Lavando os pés dos discípulos, né? E aí Jesus compreende, né? E Jesus fala assim,
Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Quando ele falou isso, no versículo 11, ele fala, pois sabia quem era o traidor. Foi por isso que diz que nem todos estáis limpos. Mas naquele momento os discípulos já tinham tomado banho, mas faltava lavar os pés, que era o símbolo da humildade. No versículo 12... No versículo, quando ele fala assim, nem todos estáis limpos, novamente aqui eu gostaria de incluir a pessoa do Judas, né? Nem todos estáis limpos. Ele está falando simbolicamente. Aí no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, pôs Jesus de novo as suas vestimentas e voltando da mesa, perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E fazem bem, porque eu sou. Ele era o Senhor e Mestre mesmo. 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, façam vocês também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Quanto mais parecidos com Jesus, mais servos nós nos tornamos. Pouco mais de 12 horas ou 12 horas depois do lava-pés, as mãos que lavam os pés vai ser mãos pregadas na cruz. Mas Jesus estava resolvendo o problema interno. Tinha gente que tinha pedido para sentar à direita ou à esquerda do reino. Tinha gente querendo ser especial. E Jesus estava ensinando para eles o que é ser especial. As pessoas estão em busca de felicidade. Até hoje as pessoas buscam felicidade. Mas sabe o que é ser feliz? Ser feliz é imitar Jesus. Ser feliz é ser como Jesus. Ser feliz é praticar aquilo que Jesus fez. É pisar nas pisadas do nosso mestre. O líder pode ser servo. Sabe? Não é porque alguém é líder que não precisa mais servir os outros. Aí ele ordena a repetição dos seus atos. Ser feliz. Aí eu trago algumas perguntinhas para você. Quando Jesus realiza o ato de lavar os pés dos discípulos, Ele está afirmando que nós devemos amar e servir humildemente. Quando servimos alguém, estamos promovendo a integração das pessoas no reino de Deus. Quando você serve alguém, você está integrando aquelas pessoas a compreender os valores do reino. É isso que Jesus nos faz grandes, e não é a arrogância que nos faz grandes. Uma vez eu estava na igreja, chegou um diácono da igreja e falou assim para mim, só estava eu e ele, falou assim, não vejo a hora de ser presbítero aqui nessa igreja. Falei, irmão? Que bom, mas me diz uma coisa, por que você quer ser presbítero dessa igreja? Aí ele falou assim, para mandar um pouco, né, pastor? É para me mandar um pouco. Aí você olha para Jesus, dono de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, em plena majestade. Aí Jesus se inclina e começa a lavar os pés dos discípulos. E fala assim, não é um servo maior do que o seu Senhor. Você não é maior que eu. Ele está falando, seja servo, seja escravo. Ah, se fôssemos menos chefes e mais servos. Se esquecêssemos de nós e pensássemos mais nas outras pessoas. Se nos colocássemos abaixo e não acima dos outros. Se reclamássemos menos e trabalhássemos mais. Se julgássemos menos e amássemos mais. Se murmurássemos menos
e adorássemos mais, se considerássemos mais o que Deus irá fazer na vida do outro e não no que a pessoa é no momento. Porque às vezes a pessoa naquele momento é uma pedra valiosíssima, mas é uma pedra bruta ainda que precisa ser polida. E que Deus vai polir aquela pedra. E se nós olhássemos para a pessoa e não julgássemos aquele momento, mas crermos na possibilidade daquilo que Deus vai fazer com aquela pessoa. Porque para surpresa nossa, Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis. Quando Jesus nasceu, ele não nasceu em Belém, ele não se revelou a Herodes, ao sumo sacerdote, ele foi se revelar a pastores no campo. Os pastores no campo, os improváveis. Uma multidão, coral de anjos, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Os improváveis. Os improváveis. Se descruzássemos os braços e agíssemos mais em prol da vida alheia. O lava-pés é um ato precioso na ceia, mas não deveria ser apenas um ato na ceia, mas um princípio de vida e de liderança. Seria um estilo de vida assim que Jesus chama de felizes. No grego, macários, vocês serão macários, que significa assim, feliz, 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 feliz. Mais do que feliz, super felizes. Jesus deseja que você seja feliz. Feliz, feliz, felicíssimo, infinitamente feliz. Mas para você ser infinitamente feliz, você tem que aprender a se dobrar. Enquanto você não aprender a se dobrar, você não vai ser feliz. Você vai ser feliz quando você entender que você pode ser um servo, de pegar água e mais do que isso, ter um coração de servo, de poder lavar os pés uns dos outros. Este é o exemplo de Cristo, um projeto de vida que Deus hoje entrega para você. E Deus pergunta, quer ser feliz? Seja meu servo. Quer ser feliz? Desça um pouco mais. Quer alcançar bênção no relógio de oração? Quer que a tua oração seja ouvida? Não suba escadas. Desça, que Deus te fará grande. Deus te honrará. Naquele dia vai dizer assim, bom está, servo, bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, para alegria eterna. Deus deseja que eu e você, que nós sejamos super felizes. Mas para sermos super felizes, precisamos ser super servos.